queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos envolva na sua paz, por intermédio dos Espíritos bons, envolvendo-nos nas vibrações superiores. Um dos discursos mais importantes de toda a saga de Jesus pela Terra é aquele que gira em torno das colocações que ele faz em torno do reino. O reino que ele apresenta, conceito, aliás, caro, no sentido de valorizado, pela cultura israelita, porquanto, antes mesmo da sua presença entre os homens, a cultura judaica já falava em uma Shangri-La, já se referia a um paraíso, que eles quase sempre colocavam, quase sempre a cultura hebraica colocava, na figura simbólica da Jerusalém libertada. A Jerusalém libertada onde mel e leite deveria ser oferecido às criaturas, proporcionando vida e vida em abundância. Essa figura que deveria caracterizar o povo eleito, o chamado povo escolhido, que se considerava como sendo um povo que deveria ter primazia sobre outras nações, que deveria se sobrepor sobre outros povos, acreditava que Yahvé, Elohim, Eli, Jeová e mais de 70 nomes que eles utilizavam para designar a divindade, deveria abençoá-los, oferecendo-lhes prosperidade material e domínio social e político no mundo em detrimento de outras nações. Acreditava o povo judeu, o povo hebreu de maneira geral, que depois de toda a cultura de escravidão no Egito, na Babilônia, as perseguições ao longo dos tempos, as pestes, o domínio mais tarde do Império Romano, esse povo sofrido que vivenciou também o sacrifício dos seus profetas, as experiências mais rudes e duras dos seus grandes líderes, chamados profetas, porque o profeta na cultura hebraica não era aquele dotado de sensibilidade paranormal, de presciência, ou pelo menos não era exclusivamente aquele que era dotado da pré-cognição, segundo o conceito de Heine na parapsicologia, não era apenas aquele que tinha presciência do futuro, à semelhança de um Nostradamus e outros, mas era sobretudo alguém que tinha poderes psíquicos, faculdades psíquicas, carisma e que era instrumento sensível na mão do mundo superior, que o utilizava para orientar a população e que de vez em quando, periodicamente, esporadicamente, poderia, em alguns momentos, graças à clarividência e à percepção extrasensorial, antecipar alguns acontecimentos futuros. Mas as chamadas profecias eram mais do que premonições, eram, sobretudo, instruções ao povo de pessoas mais bem capacitadas, quase sempre dotadas de alguma sensibilidade paranormal. A cultura hebraica, portanto, toda ela voltada para um sofrimento que remetia aos anciãos, aos patriarcas, que sofreram e cuja tradição era contada de geração a geração para fortalecer os filhos, as novas gerações, esperava, ansiosa, inquieta e egoisticamente, um paraíso que lhe deveria ser outorgado por Deus, exclusivamente a eles, em detrimento do resto do mundo. E é nesse cenário, é nessa perspectiva, que a cultura israelita concebia um reino onde Yahvé deveria ser glorificado em detrimento do politeísmo que tomava conta do mundo inteiro. O politeísmo e as crenças chamadas pagãs, que o hebreu não apenas recusava, mas sobre as quais o hebreu tinha muito preconceito, lançava anátema,
perseguia e até matava os chamados povos pagãos, todos aqueles que não pertenciam à sua cultura. Acreditava num reino em que Israel estaria colocado no topo do mundo, um reino, portanto, político, um reino que deveria ter o aval do poder legislativo de Israel, que deveria ser sustentado pelo judiciário do mundo e que deveria ter um poder executivo que estivesse subordinado à ideia do Torá, da lei, da Bíblia hebraica e dos preceitos mosaicos que serviam para aquele povo, mas com exceção de algumas partes que são atemporais e que servem para todas as épocas, a sua grande maioria só servia para aquele povo e para aquela época. Era, portanto, nesse sentimento de egolatria, de nacionalismo exacerbado, de egoísmo isolacionista, aquele povo tão belo, aquela cultura tão brilhante, que tinha uma tarefa especial em relação às outras nações. Conforme nós falamos recentemente em um grupo de estudo, segundo a tradição israelita, Deus teria dito: eu sou teu Deus, na linguagem simbólica do Antigo Testamento, tu és o meu povo e serás bênção para outras nações. O povo hebreu esqueceu essa última frase. Serás bênção para outras nações. Esse povo que tinha uma tarefa especial no concerto e na orquestração do mundo, já que todas as coletividades, à semelhança dos indivíduos, assevera Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, possuem as suas missões particulares. Da mesma forma que as pessoas têm suas missões, a coletividade ou determinadas coletividades têm suas missões específicas, têm as suas tarefas no concerto do mundo. As nações, cada uma delas tem potencialidades a oferecer para o resto do mundo, para colaborar com a obra coletiva da criação, ainda segundo as palavras de Allan Kardec. Israel, malogrando de geração a geração, fracassando nos seus propósitos, acreditava num reino social, político, material, onde Jerusalém seria o grande paraíso, e graças a cuja cultura deveria se impor de maneira violenta, agressiva, com carro de fogo, na expressão simbólica da Bíblia hebraica, em detrimento do resto do mundo. E é assim que esperava esse reino de Yahvé, esse reino de Jeová. Jesus, quando esteve entre os homens, em vários momentos tocava no assunto, se referindo a esse reino culturalmente estabelecido e esperado, mas tentando despertar as criaturas para o verdadeiro sentido desse reino que ele prometia. Reino esse que ele chegou a anunciar no capítulo 24 e 25 de Mateus e no capítulo 13, versículos 1 a 33 de Marcos, o sermão profético, quando fala que esse reino um dia seria implantado na terra. Mas não era um reino terreno, ou pelo menos exclusivamente terreno, e o propósito da sua mensagem não seria a implantação desse reino de uma maneira revolucionária, pelo menos dentro das revoluções que se conhece ordinariamente falando. Jesus tentava despertar a criatura, mas mesmo seus discípulos, alguns dos quais conviveram com ele, não souberam entender essa mensagem. Espíritos notáveis, mas na carne, mergulhados naquela cultura, sofriam influência do contexto cultural. Judeus, galileus, cresceram nesse paradigma, dentro desse zeitgeist, e é perfeitamente compreensível que tivesse dificuldade de se desgarrar desse padrão cultural e entender a mensagem de Jesus que ia além dos tempos em que eles viviam. Era difícil para a cultura judaica entender isso. Mesmo os discípulos de Jesus. Não foi por outra razão que Judas Iscariote, um dos seus discípulos, fracassou dolorosamente pensando de maneira bem intencionada nessa revolução social. Achando que ele poderia colaborar com o mestre, já que o mestre não tinha temperamento para fazer a parte social e material, ele resolveu acelerar
essa revolução que ele entendia que era uma revolução política para afastar Roma de Israel e colocar os judeus no topo do mundo. E não apenas ele, outros acreditavam assim. É por essa razão que a dúvida se ele era ou não era o Messias pairava na cabeça dos discípulos, mesmo depois da crucificação. Porque o Messias esperado pela cultura do Torá, com exceção de alguns trechos de Isaías, a interpretação, a hermenêutica da cultura hebraica, na sua grande maioria, lidava com o aspecto de encarar o Messias como sendo alguém belicoso, um zelote, alguém que deveria envergar espada, armas, e que deveria digladiar em nome de Yahvé, em nome de um poder espiritual. Com exceção de poucas discussões na interpretação da lei, a grande maioria das escolas rabínicas acreditavam no Messias guerreiro. É por essa razão que mesmo depois da sua morte, os discípulos de Jesus se perguntavam se realmente ele era o Messias, porque o Messias guerreiro ser morto no instrumento de pena de morte da legislação da época mais vergonhoso, em que os criminosos da pior espécie eram assassinados, já que crucificação era uma coisa banal, vulgar, que acontecia periodicamente. Então eles não conseguiam entender que reino era esse. E Jesus tentava despertá-los o tempo todo durante a passagem dele pela terra. É curioso notar que Jesus usa de maneira proposital a expressão reino dos céus, colocado no Evangelho de Mateus. E reino de Deus aparece nos outros evangelhos. Já explicamos isso aqui, algures, mas vale a pena repeti-lo. Reino dos céus, porque Mateus, sendo um hebreu, e falando aos seus irmãos de raça, seus irmãos judeus, tinha a preocupação de falar para determinado público. E o judeu não falava o nome de Deus em vão. Não podia, era proibido se falar o nome de Deus de uma maneira esvaziada. Por isso, a expressão reino dos céus é exclusivo do Evangelho de Mateus. Já Lucas, por exemplo, e mesmo Marcos, que nasceu na cultura hebraica, mas falava numa linguagem para um outro público, fala em reino de Deus. Se nós juntarmos essas duas expressões nesses evangelhos, perceberemos que ambas se completam. Um indica o local dos céus e o outro fala de quem é esse reino de Deus. Estabelecendo, portanto, uma ideia de que o reinado é algo divino e que se encontra nos céus. Expressão possível para a época, para que as criaturas entendessem, já que a ideia dos céus dava uma conotação de algo extrafísico, algo invisível, algo que não era sensorial, que não era material, que não era do momento imediato, da experiência sensorial, da experiência corporal. Mais do que isso, Jesus não podia falar para a época. Não se entendia nem nada de física, imaginemos entender as realidades espirituais que hoje a gente entende, ou pelo menos tem informação, de uma maneira muito mais sofisticada, que tinham na época dele. Jesus tentava apresentar de uma maneira muito simples algo que é muito abstrato e muito complexo. Porque esse reino, e ele fez questão de dizer isso várias vezes, é ao mesmo tempo transcendente dos céus e ao mesmo tempo é imanente, está presente. Em filosofia, está dentro e ao mesmo tempo vai além do que está dentro. Preenche tudo que está na realidade visível, mas não permanece no visível, extrapolando o invisível. Mais tarde, Albert Einstein vai dizer que eu concebo algo no universo que formatou o universo, que preenche todo o universo, mas ao mesmo tempo está fora dele. E é essa ideia que eu faço da divindade, se é que existe alguma divindade. Dizia Einstein, depois de apresentar a teoria da relatividade restrita e geral. Portanto, essas colocações fizeram com que Jesus tentasse de uma maneira mais simples e até grosseira, já que a linguagem não permitia muitos voos intelectuais para a época, apresentar essa ideia do reino, o reino de Deus, o reino dos céus, deixando claro a entender que o local geográfico, entre aspas, era um, mas ao mesmo tempo não deixava de ser divino,
subordinado ao Deus único de Israel. E apresentava sempre as suas lições falando dessa abstração. O reino dos céus é semelhante a, o reino dos céus é igual a, e tentava explicar contando uma parábola, fazendo alguma alegoria, narrando uma tradição, citando um elemento histórico do passado, fazendo uma metáfora. As suas parábolas maravilhosas quase sempre giravam em torno desse tema: definir o reino dos céus. Allan Kardec, 18 séculos depois, volta a essas realidades com um instrumental muito mais bem elaborado por causa do progresso do planeta, que pôde explicar essas realidades que Jesus apresentava de maneira simples e concisa, como sendo algo que seria uma plenitude interior, o reino dos céus, um estado interior, que as criaturas não conseguiram compreender, e ao mesmo tempo era imanente, portanto, o reino dos céus não vem com aparências exteriores, não procureis ali ou acolá, porque está dentro de vós, está lá no Evangelho de Lucas. Mas, por outro lado, ele fala no reino dos céus que não é desse mundo, ou seja, ao mesmo tempo que está dentro de nós, não é daqui, e é algo para onde se vai de maneira permanente. Portanto, é algo que o indivíduo pode se conectar a, que é invisível, e é uma realidade espacial, entre aspas, para onde se vai de maneira definitiva e continua sendo invisível aos olhos materiais. Mas ele não podia dizer muito. Allan Kardec, 18 séculos depois, desvenda quando fala do mundo espiritual, quando descortina as realidades espirituais, que aliás fizeram parte da tradição de todos os povos e estiveram presentes com diferenças de linguagem, com roupagens, com superstição, com nomenclatura diversas, em todos os pensamentos religiosos e nos sistemas filosóficos e de religião de todas as tradições ocidentais e orientais. Allan Kardec retira essa essência. Por isso que a doutrina espírita procura resgatar aquilo que é elemento essencial de tudo, para trazer para nós os elementos gerais do universo e as leis da natureza. Sem superstições, sem crendices, sem excessos, sem exageros, sem fanatismo. Tirando aquilo que é essencial nos processos religiosos da humanidade. Por isso, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, depois de desvendar o mundo espiritual, deixando claro que o mundo espiritual não é apenas um local que se vai, é um local para onde se vai, mas é também um local no qual, ou com o qual a gente se relaciona a partir daqui. Olha a conexão com o reino dos céus. O mundo espiritual não está separado de nós, porque nós estamos vivendo o mundo espiritual agora. Kardec vai dizer, o mundo espiritual se acotovela com o mundo material. E há uma relação incessante entre o mundo chamado físico e o mundo espiritual. Na verdade, é um mundo só, em duas faces. A face da matéria mais densa e a face da matéria mais sutil. Ou a face da matéria física e a face da matéria incorpórea, não física. Portanto, é um mundo para onde se vai permanentemente, porque o mundo permanente é aquele que é despido da carne, é aquele que é desprovido da carne, mas é um mundo com o qual a gente sintoniza a partir de agora, dentro de nós, sintonizando com a nossa essência espiritual, aquela essência que vai para lá, que não fica no mundo físico, porque o que fica é o corpo. Mas, ao mesmo tempo que nós conectamos-nos com essa essência, está dentro, nós também nos conectamos com essa realidade espiritual, que, repetindo, ipsilíteris, a palavra do codificador, se acotovela conosco. Allan Kardec, portanto, elucida essa questão, mas é em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, que ele vai falar das leis morais, especialmente a chamada lei divina ou natural, quando ele estabelece que na lei divina ou natural está a ética cósmica do universo. E que ele vai dizer, a lei de Deus é uma só. Aquelas 10 leis morais que a gente estuda no Livro dos Espíritos são desmembramentos de uma única lei que Kardec desmembra para a gente entender, com objetivo didático. Mas a lei é uma só. E ele desmembra em lei de sociedade, de trabalho, adoração, justiça, amor e caridade, progresso, liberdade, igualdade, para que a gente tenha uma ideia, conservação, destruição, reprodução. Mas que na verdade é uma lei só. É uma única lei que ele desmembra para a gente entender os desdobramentos, o funcionamento e os mecanismos dessa lei.
que ele chama lei divina ou natural. Eu acho interessante o nome, né? Lei divina ou natural. Como se dizer que o que é do natural é também divino, e o que é divino está na natureza. É uma coisa só. Então Allan Kardec vai dizer nessa lei divina ou natural que ela se manifesta em repercussões materiais que regem a vida do corpo e a vida da matéria, e realidades morais que regem a vida do espírito, a vida da alma. Um é da alçada da ciência e o outro é da alçada da religião. E, em particular, do espiritismo. Estudar as leis morais, que estão fora, regulando o universo, à semelhança da gravidade, mas estão dentro de nós, regulando a nossa vida consciencial, a nossa vida psíquica, a nossa vida comportamental. E é no final do capítulo Lei Divina ou Natural que Allan Kardec vai receber dos espíritos a seguinte colocação: não apenas que Jesus é o guia e modelo da humanidade, essa é uma questão muito conhecida, não vou chover no molhado aqui, porque quem já pegou o Livro dos Espíritos, no item 625 em diante, vai ver a expressão que Jesus é modelo e guia da humanidade. Mas o que queremos enfatizar aqui é que os espíritos deixam claro que Jesus é o modelo e guia da humanidade, e a sua doutrina, que é aquela doutrina que ele apresentou no seu discurso e, sobretudo, no seu exemplo, é o reflexo perfeito da lei divina ou natural. Em outras palavras, a lei divina ou natural, que é incompreensível para nós, no sentido direto da palavra, para compreender, foi traduzida, essa lei divina, em Jesus. E aí Allan Kardec pergunta, e os outros missionários? Todos os outros missionários trouxeram parcelas maiores ou menores dessa lei e apresentaram faces dessa lei, todos veneráveis. Mas, disseram os espíritos, isso é um consenso, Jesus é aquele que apresenta de maneira mais completa, porque a sua doutrina é o reflexo perfeito da lei de Deus. Mais tarde, anos depois, Emmanuel, através de Chico Xavier, vai dizer de Sócrates a Buda, de Zoroastro a Lao Tse, de Hermes Trismegistro a Maomé, todos os missionários fundadores de religião são prepostos, funcionários de Jesus. Mesmo aqueles que reencarnaram no Oriente e fundaram religiões não cristãs, religiões que não são cristãs, são missionários dele, que receberam as bênçãos dele para mergulhar na Terra. Todos aqueles que vieram com alguma tarefa no planeta são ministros do próprio Cristo, porque ele é o alfa e o ômega, o zênite e o nadir, a referência maior das aspirações humanas. E vai dizer ainda o mundo espiritual, Allan Kardec, que o Evangelho de Jesus, portanto, é essa tradução mais clara e mais perfeita da lei de Deus. Porque nele, em Jesus, o Espírito nele estava perfeitamente conectado com a lei divina. Se os outros missionários tiveram momentos de oscilação, momentos de paixões humanas, e em alguns momentos, alguns deles misturaram ideias divinas com preconceitos do contexto, em Jesus isso não aconteceu. Todos os missionários tiveram um momento de definição, antes e depois. Jesus não. Jesus já veio pronto. E toda a sua tarefa, todo o seu périplo é feito de uma maneira especial. O que é que queremos dizer com tudo isso? É que o Evangelho de Jesus não é apenas um discurso de uma religião. Não é apenas uma seita que foi fundada há 2000 anos. Mas é um estilo de vida. É uma forma de viver que ele apresenta compatível com as leis universais. As religiões foram segmentos humanos fundados para tentar entender. Não estou dizendo que a religião é ruim. A religião são instrumentos humanos para que a gente chegue lá. São ferramentas institucionais e humanas para tentar entender essa proposta. Mas a proposta de Jesus não é necessariamente circunstanciada a uma seita, a uma doutrina especificamente. Mas é um convite para que a criatura entenda as leis do cosmo. As leis de Deus. O Evangelho de Jesus é uma vida. Não é um discurso teórico, é um exemplo. É uma vivência. O processo evolutivo, diz Allan Kardec, obedece a várias necessidades ao longo dos tempos. Por exemplo, meus amigos, no reino irracional, à semelhança do reino animal, dizem os espíritos, Allan Kardec, que o princípio espiritual ainda em desabrochamento, na experiência dos irracionais dos animais, evolui
pela força das coisas. Aí Kardec pergunta, então ele não tem autonomia para agir, os animais? E os espíritos respondem, eles não são simples máquinas, mas o seu livre-arbítrio está subordinado às necessidades materiais e por não terem discernimento ético-moral, eles não têm responsabilidade moral pelas suas ações e evoluem pela força das coisas, pela força das conjunturas, pelas experiências da matéria, pelas vicissitudes do mundo físico que os fazem evoluir e no atrito com a matéria desenvolver a sensibilidade e a emoção do futuro reino hominal. Na experiência hominal, à medida que o homem vai despertando, ele vai ganhando mais ou menos responsabilidade, à medida que ele conhece e discerne a respeito das coisas. Mas em épocas primárias, em períodos primitivos de ignorância, ainda assim, o automatismo da lei funciona. Não à semelhança dos animais, porque já existe um senso moral desabrochando. Mas ele evolui por causa e efeito. Isso é, por conduta e consequência. Semeia e colhe. E na experiência da vida ele vai batendo cabeça e crescendo assim. Ou pelo menos repetindo experiências assim. É uma forma de crescer, é uma forma de evoluir. Tenho certeza que não é a melhor. É a mesma coisa de você comprar um produto e você querer quebrar a cabeça tendo um manual de instrução. O manual de instrução vai te ajudar. Mas tem gente que prefere quebrar a cabeça até quebra o produto para comprar outro. Mas ele vai evoluindo dessa experiência primitiva até que encontra o despertar da consciência. Quando ele começa a discernir para os padrões éticos, a depender das suas opções, das suas escolhas, ele pode avançar no seu progresso e evitar repetir experiências, repetir equívocos, como o aluno que repete um ano na escola. Ele passa a acelerar o seu progresso pelas suas opções. E isso é o que é chamado de evolução consciente. Jesus, em determinada passagem do Evangelho, vai dizer, desde os tempos de João Batista até o presente, o reino dos céus era tomado pela violência. Ou seja, que em épocas de ignorância, os indivíduos vão aprendendo e vão crescendo na prova e na expiação. Nos sofrimentos, nos equívocos, no choro e no ranger de dentes. Mas à medida que o indivíduo escolhe o amor que cobre a multidão de pecados, ele pode optar por experiências que falo-á evoluir e crescer de maneira muito mais acelerada, ainda que passe por sofrimentos que é inerente à vida material, à vida orgânica, à vida física. Mas já é uma evolução consciente. Eu já tomo consciência do meu crescimento e opto de uma maneira deliberada em prol do meu processo de amadurecimento. Jesus tentava despertar essa evolução consciente nas criaturas. Nas suas célebres parábolas, ele sempre fala isso. Querem ver uma coisa? As 7 parábolas que eu sempre conto do Evangelho de Mateus, principalmente do Evangelho de Mateus, 7 delas que falam de coisas que são semelhantes. Por exemplo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que, caindo, a menor semente que existe, se transformou na maior árvore. O reino dos céus, a parábola do fermento, é semelhante a uma mulher que colocou fermento no pão e ele cresceu, e depois ofereceu para dar de comer. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no terreno, e o homem prudente vendeu tudo o que tinha para ficar apenas com aquele tesouro que ele descobriu dentro do terreno. O reino dos céus é semelhante a uma pérola que foi encontrada e o homem se desprendeu de tudo para ficar com a pérola. O reino dos céus é semelhante a uma rede que se joga no mar e que se pega muitos peixes. O reino dos céus é a semelhança de um semeador que saiu a semear. Se a gente pegar essas parábolas, a gente vê que tem algo em comum. Já falamos isso aqui. O semeador que semeia a semear, joga a semente no terreno que cai e fecunda o solo. A pérola é encontrada dentro da ostra. A rede é jogada dentro do mar. É atirada, lançada dentro do mar. O tesouro é encontrado dentro do solo. O grão de mostarda é jogado no terreno internamente. O pão no fermento cresce de dentro para fora. Todas as parábolas de Jesus falam de interiorização, de um movimento de busca interna, de busca interior, de um processo, de um movimento interior, à semelhança da porta estreita. Embora a porta estreita não seja uma parábola, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição,
e estreita a porta da salvação. E já se falou muito, já se especulou muito. Ele falou algo semelhante daquela passagem do rico entrar no reino dos céus passando o camelo por um buraco de uma agulha, né? Que aí há várias interpretações sobre aquela passagem, desde o animal, o camelo passar por uma agulha, que seria alguma coisa impossível, até uma porta que existia em determinada região de Israel, que era chamada agulha, e que os camelos passavam por ela, até regiões alfandegárias, até o material que era utilizado, inclusive de pele de camelo, para fazer cabos que serviam inclusive nos navios e que passavam pela agulha, só que com muita dificuldade. O que a gente quiser usar serve para a alegoria, para a metáfora. A semelhança da porta estreita. Entrai pela porta estreita. A porta estreita de se comprimir. Francisco de Assis, que levava tudo ao pé da letra, e era uma necessidade, né? Porque quando ele reencarnou na Idade Média, estávamos no período talvez mais amargo da tradição cristã, daquilo que o cristianismo se transformou, né? Tanto é que Emmanuel vai dizer isso. Emmanuel vai dizer que houve necessidade de chamar um dos discípulos mais fiéis de Jesus, aquele que melhor imitava Jesus, para que ele se corporificasse em Francisco de Assis e sensibilizasse a Idade Média, porque a sua missão, diz Emmanuel, a Caminho da Luz, era para a religião da época. O seu recado era para a pompa e para o excesso, que não entendeu. E Emmanuel vai dizer, já que a mentalidade não entendeu, Jesus chama um outro discípulo seu, Martinho Lutero, que tinha um temperamento mais enérgico, para agora dividir pelo menos o poder da instituição temporal, a fim de enfraquecê-la um pouco, porque estava nos excessos e nos desmandos gerais. E desce Lutero. Então, Francisco de Assis, que levava ao pé da letra, na sua ordem franciscana, ele, em determinado período, colocou, fez copiando o evangelho, porque ele seguia ao pé da letra, quando perguntava, o que, Francisco, o evangelho não pode ser seguido ao pé da letra. Ele diz, então Jesus mentiu e você está falando a verdade, ou Jesus falou a verdade e você está mentindo. Ele fez uma porta pequena. Então a pessoa, para passar, tinha que fazer dieta de Ravena. Tinha que fazer regime para entrar. Ele era baixo. Segundo a tradição, Francisco era baixo, né? Mas, por exemplo, o Frei Leão era quase 2 metros. Tinha que passar quase ajoelhado na porta. Eles é um símbolo da nossa disciplina conosco mesmo. É um símbolo, né? Passar pela vida, não orgulhosamente, olhando de cima para baixo, mas de maneira modesta, de baixo para cima. É um dos símbolos da porta estreita, né? A porta estreita que tem o convite da compressão, da disciplina, da contenção, da interiorização. Ora bem, se alguém passa por uma porta, passa para entrar em algum lugar. Olha o símbolo da interiorização. O símbolo da busca interna. Mas se alguém passa por uma porta, vai para onde? Vai para que lugar? A que lugar Jesus estava querendo se referir? Em alguns momentos ele falava desse caminho, né? Aquele que vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? O negar a si mesmo, com respeito aos psicólogos aqui presentes, né? Que fazem ojeriza a essas expressões que parecem fazer alusão à baixa autoestima, porque se negar a si mesmo é falta de autoestima. Mas é porque a gente às vezes lê o evangelho querendo pegar o pé da letra, e a letra mata. Negar a si mesmo é negar ao ego. Negar a persona. Para que o eu interior cresça. É essa a ideia. Da mesma forma que aquele que se humilha será elevado. Ninguém vai pegar o pé da letra para se humilhar, para perder a dignidade, não é isso. Mas o que é que se humilha? É o ego que se humilha. Então, essas expressões são convites à interiorização. A porta é um instrumento. Não é a porta que é importante, é o acesso que a porta dá. E aí quando a gente pega isso, a porta é um instrumento. Em que outras passagens Jesus se refere a um instrumento? Se refere a um meio. E o que é que ele chama de meio, de instrumento? Carlos Torres Pastorino, o famoso intelectual e filólogo, conseguiu perceber isso. Na sua análise do Evangelho, ele conclui dizendo que, por incrível que pareça, todas as vezes que Jesus se referiu a algo que era instrumento, ele falava a ele mesmo. O que significa dizer que a porta é ele. Ele é a porta que leva para algum lugar. Aliás, tem uma passagem que ele diz, eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Da mesma forma que ele fala, eu sou o caminho que leva ao Pai. Então, a porta leva aonde? A Deus. Jesus, portanto, é esse símbolo da porta que se abre.
Mais tarde, diz Emmanuel, em uma das suas obras, que Estevão, o primeiro mártir do cristianismo primitivo, em um discurso com o furioso Saulo de Tarso, discutindo sobre a interpretação da lei antiga, vai dizer: meu amigo, Moisés é a porta, mas Jesus é a chave que abre a porta. É ele que abre a porta para Deus. E aquilo fez com que Saulo se enfurecesse tanto, que foi uma das colocações mais fortes que levou Saulo a levá-lo ao apedrejamento mais tarde e ao seu assassinato. A verdade é que, quando nós lemos essas passagens, ficamos perguntando se Jesus é o caminho, se Jesus é a porta, se Jesus é um instrumento, e se esse instrumento, se essa porta, se esse caminho nos leva para Deus, a porta estreita é um símbolo para nos dizer que a compreensão simbólica do aperto que a porta estreita, que a porta que não é larga, nos convida a realizar, é algo que exige de nós uma mudança. Porque se é estreito, Jesus não estabelece se é estreito para alguns e não é estreito para todos, então é uma porta simbólica, não é uma porta material. Mas se é estreito, é necessário o indivíduo se amoldar, é necessário o indivíduo se transformar, é necessário o indivíduo mudar de posição para poder passar por ela. Era essa a ideia que está por detrás do símbolo da porta. Emmanuel, talvez pensando nisso, no prefácio do livro Libertação de André Luiz, narra uma história que já contamos aqui várias vezes, uma história egípcia, da tradição do peixe vermelho, que existia num aquário muito limitado, um aquário muito pequeno, muito exíguo, uma espécie de esgoto que dava para um rio, uma população de peixinhos, e um peixe vermelho, que era jovem, crescendo, começou a ficar entusiasmado, querendo desbravar outros horizontes. E entrando por um lugar, entrando por outro, tentando bisbilhotar os cantos da parede onde eles ficavam, encontrou um filete, um buraco, entrou por ele, e depois de muito se comprimir, conseguiu mergulhar e descortinar um outro terreno, uma outra realidade. Uma fauna, uma flora, uma vegetação, outras populações de peixe. Começou a namorar, que ele também era filho de Deus, já encontrou uma peixinha cor-de-rosa, mas pediu licença, deu a meia volta, porque lembrou-se dos seus ancestrais, dos seus amigos, dos seus afetos. Então, pediu licença, pediu que ele esperasse e voltou. Se comprimiu novamente, se comprimiu e voltou para aquele aquário pequeno. E ao voltar, se deu conta dos seus afetos, dos seus familiares e começou a falar: venham comigo, venham ver o que está lá fora. Isso daqui, onde nós nascemos, não é nada. Isso daqui é muito limitado. Nós temos um rio abundante. Temos um oceano, se quisermos. Sigam-me e vocês também vão encontrar. E os peixes olharam, esses jovens de hoje, eu não sei não. Audaciosos. Não sabem. Imagine se a gente vai acreditar num negócio desse. Todos nós vivemos sempre aqui, morremos aqui, nossos avós, nossos bisavós. E agora esse daí vem falar, essa bossa nova vem falar dessas coisas? Não vamos acreditar. E quem for com ele não volta, viu? O peixe vermelho lamentou, deu a meia volta e se foi. Alguns curiosos foram atrás dele e também com ele encontraram a riqueza da fauna e flora do oceano que ele encontrou, do grande rio que ele encontrou. Adiante. E Emmanuel termina a história falando que o peixinho vermelho é bem o símbolo dos seres que se espiritualizaram, que passaram pela compressão do mundo material, que depois de se comprimirem no símbolo da porta estreita, desvendaram o mundo além da morte. Mas por afeto àqueles que ficaram, voltam como espíritos missionários para nos chamar a atenção. É o mito da caverna de Platão, né? Aqueles que se descortinou, que se desalgemou, volta para tentar chamar aqueles que estão na escuridão. Mas não é bem recebido quase sempre. Não é bem aceito. É perseguido, é rejeitado. E lamentam, mas aqueles que o seguem, os poucos que o seguem, também encontram a fauna e flora da espiritualidade superior. Do mundo espiritual superior, do reino dos céus. Porque, meus amigos, o mundo material é feito de muitas aparências. Nós vivemos no mundo material e o mundo material é feito de muitas aparências. Quase sempre, o mundo material aplaude
o nosso gozo e sucesso físico. E às vezes, nem sempre, porque nada contra o indivíduo ter prazer físico, prazer material. As coisas estão aí também para isso. Mas quase sempre o nosso sucesso material é feito com uma derrota espiritual incrível. Joana de Ângeles tem uma mensagem que diz que quase sempre as grandes vitórias que a gente tem no mundo é de profunda loucura espiritual e queda. Quase sempre a gente cai espiritualmente sorrindo. E quase sempre a gente evolui espiritualmente chorando. Tem exceções, mas quase sempre é assim. Porque a evolução espiritual exige de nós esforço. Como dizia Chico Xavier, a gente evolui sempre desidratando, chorando ou suando, mas sempre desidratando. Chico Xavier tinha essas figuras no estilo Jesus, né? Então, quantas vezes a gente tem a alegria, mas é uma alegria humana, a alegria mundana, nada contra o júbilo, a alegria interior, mas quantas vezes a nossa alegria é feita apenas das ilusões do mundo corporal, do apego demasiado à sensualidade, da volúpia pelo prazer desmedido sem ética, pela corrupção de uma maneira geral, para depois chorarmos, depois da queda espiritual, e no choro, por isso bem-aventurados aqueles que choram, disse Jesus, é esse choro de renovação que renova e que faz o indivíduo crescer, evoluir, para o indivíduo ascender na direção dos grandes páramos, das grandes ascensões espirituais. Então, o que nós queremos dizer com tudo isso é que o mundo material é feito de aparências. Nós nunca sabemos em que nível estamos, em que situação estamos. Nós temos, às vezes, uma ideia, mas não temos a certeza absoluta. E enquanto estamos no mundo físico, estamos, como diz um amigo meu, estamos no vestibular. Estamos sendo testados. Estamos sendo na avaliação. Divaldo tem falado ultimamente, aliás, Divaldo fala isso desde o final da década de 90, porque desde o final da década de 90 eu vejo o Divaldo dizendo, uma hora dessa eu vou desencarnar. Eu acho que eu vou desencarnar antes dele, e ele vai ficar aí. Mas enfim, porque assim, tem gente que diz assim, uma hora dessa eu desencarno, todo mundo morre e ele fica. Eu tenho um parente na minha família que é assim, todo Natal diz que é o último Natal que passa, e tá aí. Tá todo mundo morrendo e ele está enterrando todo mundo. Então, Divaldo diz, desde a década de 90 ele tem dito, e tem dito mais acentuadamente agora, dizendo que os últimos momentos da reencarnação são preciosos. Porque às vezes, depois do indivíduo nadar, morre na praia. Porque, e ele costuma dizer de maneira simbólica, o importante não é vencer as batalhas, mas vencer a guerra final. Então, os últimos momentos são momentos também delicados, são momentos de desafio. Ele diz isso, fazendo uma insinuação a ele mesmo, mas serve para todos nós. Há pouco tempo eu vi ele comentando dando uma entrevista, falando da obra da Mansão do Caminho, de tudo que ele realizou, de tantas construções sociais, de quantas gerações que ele educou, de quanta coisa que ele fez, e o repórter perguntou, e aí, satisfeito? Ele disse, satisfeito sim, mas não totalmente realizado. Porque o segredo da evolução é esse. É a gente ter uma espécie de, não, no bom sentido, não realização. Não é ficar insatisfeito com tudo, achando ruim tudo. Mas nunca parar. Porque se eu paro, eu apodreço. Se eu me acomodo, tem uma mensagem de João de Anjos que ela fala sobre isso, né, da acomodação. Se eu me acomodo, seja porque me acomodo porque eu acho que não vou mais para lugar nenhum, sentimento de culpa, seja me acomodo porque eu acho que eu já cheguei ao máximo, eu estou correndo perigo. É melhor aquele que não se acha tanto máximo assim, tá caminhando. Como dizem os espíritos, é melhor qualquer crescimento do que nenhum crescimento. Porque os bons espíritos olham para nós, às vezes com o carinho, com a compaixão de uma mãe que olha o filho no jardim de infância. Nem sei como é que é hoje, né? Porque hoje não tem jardim de infância mais. É uns grupos aí, 3, 2, 1, sei lá. Mas enfim, é esse olhar que uma mãe e um pai olham para o filho. Não olha fazendo bullying, ridicularizando, olha com afeto. Porque sabe que também passou por isso. E olha compreendendo a experiência do filho. Da mesma forma são os benfeitores que nos olham. Eles nos olham ridicularizando a nossa experiência de tentar fazer o bem, de crescer. Porque todo crescimento é válido, ainda que de maneira imperfeita. Então, é essa a ideia.
E a porta estreita é um convite a esse melhoramento. É um convite a sair dessa acomodação. A porta estreita fala em primeiro interiorizar-se, para depois querer mudar o mundo. Porque eu vejo, até entre os espíritas, não vou falar de outros religiosos não, vou falar de nós mesmos, né? É bom a gente vestir a carapuça e falar da nossa realidade. Até os espíritas, eu tenho visto espíritas dizendo, alguns, até confrades nossos, que querem mudar o mundo. Eu vou dizer uma coisa, a regeneração da humanidade, a transição do planeta, a regeneração da humanidade, não vai acontecer por causa de um palestrante espírita como nós aqui falando. Não é um palestrante espírita que vai regenerar a humanidade. Porque o palestrante espírita não tem esse recurso. O palestrante espírita está contribuindo da maneira imperfeita dele e tentando evoluir com aquilo que ele fala. A regeneração da humanidade vai ser levada adiante por corações que irradiam vivência, que exemplifiquem, que pratiquem no dia a dia consigo mesmos. Então, às vezes eu vejo pessoas querendo mudar o mundo, que foi o que Judas quis fazer, né? Judas quis, na verdade, fazer uma revolução em Israel. Imagine só, fazer uma revolução em Israel, fazer uma revolução social, uma revolução material, e depois, com aquele nível de consciência daquele povo, ia fazer o quê? Ia colocar um poder executivo que seria legislado com o evangelho. Ia para algum lugar? Com aquele nível de consciência? Imaginemos. Com aquela mentalidade da época. Basta dizer que a democracia da época escolheu Barrabás. A maioria foi quem optou por Barrabás. Democracia. Então, como é que a gente acha que a gente vai mudar o mundo de fora para dentro? Todas as revoluções sociais tentaram isso. Em nome da paz, se desencadeia uma revolução, em nome da paz se mata, se destrói, em nome da paz. Para depois, aí sim instaurar a paz. Então a gente vê os projetos, né, de mudança social, hoje, com o mundo passando por essas crises, essas revoluções, não apenas o Brasil, o mundo inteiro. A gente vê essas transformações, essas situações todas que a gente está vendo aí, o mundo passar, e o Brasil também. E eu vejo pessoas até entusiasmadas querendo um projeto para combater a corrupção no Brasil. De fora para dentro. Como diz uma pessoa que certa vez conversando comigo me disse, uma pessoa do meu convívio próximo, eu quero ver o dia que na Terra acabarão os problemas financeiros. Porque depois que acabar os nossos problemas financeiros, os nossos desafios financeiros, nós vamos chegar à conclusão que não era esse o problema. Porque a gente acha, às vezes, que é o problema material. Mas não é. Então, nós estamos vendo essa tentativa de transformar o mundo de fora para dentro. Louvável, nobre, positiva. Não é que a gente não deva fazer. Eu não estou contra a gente trabalhar para um mundo mais justo, mais feliz, mais honesto. Mas a mudança legítima não vai ser apenas com isso. Porque a gente pode transformar o mundo, bota parlamentarismo, presidencialismo, monarquia, muda todo o poder público que está aí, bota outra administração pública, mas a criatura em si mesma, na sua realidade como ela é, aonde ela vai, como dizia Thomas Hobbes, leva consigo as suas misérias e as suas paixões, mas também as suas virtudes. Então, essa tentativa de fora para... Há um diálogo de Paulo com Pedro, em Paulo Estevão. Paulo entusiasmado, né? Havia visto Jesus na estrada de Damasco, estava renovado, era aquele mesmo temperamento férreo, né? E aí Paulo, já em Damasco, ele entrou na sinagoga, foi colocado a pontapés para fora, porque achavam que era o antigo doutor da lei, né? Ele pegou a tribuna, começou a falar, quando viram que ele estava falando sobre o cristianismo, que ele havia pirado a cabeça, como se diz, pegaram ele a pauladas e colocaram para fora de Damasco. Ele voltou a Jerusalém, ele estava doido para entrar nas sinagogas e falar para todo mundo do evangelho, porque ele achava ainda, né, na sua mentalidade ainda imatura, que apenas a sua credibilidade de ex-fariseu iria convencer todo mundo. Lei do engano, como é que a gente acha que vai convencer? E aí ele entra na igreja do caminho e vai falar com Pedro, o apóstolo Pedro. E Pedro, já experiente, idoso, Pedro, que também foi assim, porque foi isso que fez ele negar Jesus. O erro de Pedro foi não conhecer a si mesmo. Há uma obra de Humberto de Campos que examina psicologicamente o erro, a negação de Pedro, né? Boa Nova, um dos últimos capítulos. O erro de Pedro foi não conhecer a si mesmo. A negação de Pedro é porque ele não reconhecia os seus limites. E quando ele caiu no erro,
ele descobriu quais eram os seus limites. Então ele já era mais experiente, ele disse, Paulo, está lá em Paulo Estevão, Paulo, eu vou lhe dizer uma coisa, o que você está fazendo foi o que Judas fez. Paulo tomou um susto. Eu sei que eu sou um pescador analfabeto e você é doutor da lei, mas me permita lhe falar uma coisa. Judas tentou também essa mudança de fora para dentro. E veja o fim trágico que ele levou. Ainda que você seja melhor do que Judas e consiga um sucesso, depois que você conseguir converter todos os fariseus para você, o que é que você vai fazer com isso? A nossa missão não é converter ninguém para nós. É encaminhar as pessoas para Jesus, mas primeiro mudar a si mesmo. Aí ele vai para o deserto e fica 3 anos no deserto meditando, acalmando as suas ansiedades, primeiro disciplinando seus impulsos agressivos que ele tinha, para primeiro se renovar, a fim de poder ajudar o próximo. A fim de poder aí irradiar em favor do próximo. Essa é uma lição, porque senão a gente fica apenas na experiência superficial. Eu me lembro que Elias Barbosa, certa vez, no livro No Mundo de Chico Xavier, conta que certa vez Elias Barbosa foi um grande médico de Minas Gerais, amigo de Chico Xavier, né? E lançou uma série de obras com Chico, inclusive. Um amigo muito próximo de Chico e um espírita militante. E certa vez ele chegava próximo do seu consultório e havia um mendigo. E ele parou e disse, meu filho, o que é isso? E o mendigo, eu só estou aqui um pouco me refazendo, etc. Estou pegando aqui um pouco de ar, mas está tudo bem. Ele disse, não, deixa eu te ajudar. Não. E aí ele acolheu, né, aquele homem muito necessitado, morador de rua, né, e tentou ajudar. E Chico disse, doutor Elias, meu filho, eu vou lhe sugerir uma coisa. Ajude o quanto puder esse senhor, mas não guarde grandes expectativas de ele mudar tanto. Porque esse indivíduo vem de reencarnações no poder, onde se exacerbou. E ele guarda dentro dele uma consciência de culpa tão forte que ele acha que o que ele merece, no máximo, é ser mendigo. E Elias Barbosa tentou de tudo, colocou ele em emprego, tentou mudar as realidades materiais dele, tentou arranjar casa para ele, e o indivíduo voltava às ruas. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que a gente não deva trabalhar socialmente para mudar a sociedade, mas eu quero dizer que a mudança é mais profunda. Porque às vezes a gente quer solucionar as carências materiais e as carências do espírito. E as carências interiores. É a porta estreita. A porta estreita fala sobre esse processo que Joana de Ângeles, examinando essa passagem no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, vai falar: a porta estreita é um movimento intrapsíquico, Joana fala bonito, né? Intrapsíquico de autoconhecimento, de transformação, para que, ao se renovar-se, o indivíduo possa oferecer, aonde esteja, o resultado daquilo que construiu no seu mundo interior. Por isso que quem abre uma porta e entra, acessa algo que é interno. É a mesma alusão a entra no teu quarto e quando pedirdes ao Pai, ora em segredo. E o Pai, que escuta em segredo, te responderá. Era esse processo intrapsíquico de melhoramento pessoal. Por que eu estou dizendo intrapsíquico? Não é a pessoa ficar se escondendo, eu preciso me mudar agora sem que ninguém saiba. Não, eu vou agora ficar paranoico porque ninguém pode nem tirar foto minha fazendo alguma coisa. Não é isso não, porque senão não havia orador. Porque a tarefa do orador, infelizmente ou felizmente, é uma tarefa que coloca ele numa espécie de visibilidade, como outras tarefas. Não é isso. A questão é que o processo de transformação é pessoal, intransferível e não tem aplauso. O melhoramento interior ninguém vê. O esforço que a pessoa faz para se melhorar não é visto pelos olhos materiais. É por isso que é intrapsíquico na expressão de Joana de Ângeles. Então, meus amigos, por isso a porta estreita é esse amadurecimento interior. Quando as criaturas nos modificarmos, aí sim, lentamente, como está acontecendo, a sociedade vai mudando, vai alterando suas leis, vai alterando os paradigmas, né? Porque senão, Arnaldo Rocha conta isso, né? Chegou um grupo de espíritas da FEESP, Federação Espírita de São Paulo, para Chico Xavier e disse: Chico, nós queremos colocar na FEESP um programa de educação sexual à luz do espiritismo. O que é que você acha? E Chico, aquele mineiro, disse: meu filho, agora eu tô com uma grande dificuldade aqui de entender o seguinte: quem é que vão ser os professores? De educação sexual. Quem é que já tem autoridade moral nesse mundo
para ser orientador de educação sexual. Ainda não estamos nesse patamar, grosso modo, via de regra. O que eu quero concluir com toda essa consideração é que a porta estreita fala de um processo de interior. É estreito por causa do nosso ego. É estreito porque a disciplina nos incomoda. É estreito porque ser humilde nos dói. É estreito porque ser generoso é um verdadeiro parto. É estreito porque tudo aquilo que exige a mudança de nós, o nosso ego não aceita. Caprichoso, porque o nosso ego é que gosta de largura. O eu interior se realiza na porta estreita. Mas o ego é que se incomoda. Por isso que é estreito. Por isso que é apertado. Porque o ego é que se sente apertado, comprimido na sua sede de paixões, na sua sede de ambição. Por essa é a ideia. Mas a porta estreita faz uma outra alusão que alguns teólogos compreenderam. Estreita da ideia de intimidade. Se Jesus é a porta e a porta é estreita, é necessário ter um vínculo estreito com Ele. É necessário ter uma relação próxima a Jesus para poder entrar por meio da porta. Então o estreito aqui não é apenas apertado, mas é próximo. É ter uma relação estreita com o Mestre. É ter um relacionamento de estreitamento com Ele, para podermos nos conectar com Ele e nos embriagarmos de suas lições. Por isso, a porta estreita é um símbolo muito forte, muito emblemático. É um símbolo da encarnação, é um símbolo da sublimação dos sentimentos, é um símbolo da interiorização e é um símbolo da conexão com Jesus. É um símbolo da comunhão com Ele. E comunhão, todo o processo de comunhão ou de relacionamento íntimo é estreito, é íntimo. É um vínculo aprofundado. É um vínculo que supera os distanciamentos, porque todo distanciamento é largo. Então, o vínculo estreito com Jesus é o vínculo que nos dá a salvação. Salvação, entre aspas, a plenitude. O encontro com o reino dos céus, que está dentro de nós, como dizia o evangelista. Muito obrigado, muita paz.